Grandioso Deus e Pai, que estás no céu, louvado, agradecido e exaltado seja o teu santo nome. Graças te damos por estarmos aqui, Senhor, para te adorar, para te render culto ao teu santo e maravilhoso nome. Perdoa nossos pecados, Senhor, neste momento nos ajuda a pregação da palavra. Temos por nós o teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Som. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Bom, vamos tentar ficar no tempo. Vamos tentar resumir um pouco, né? Eu me converti mais ou menos no ano de 2014. E, se não me engano, foi no mesmo ano que chegou o Novo Tempo aqui em Recife. O que acontece? Eu gostava, mesmo não sendo cristão, de vez em quando colocar em algum canal evangélico para assistir algum sermão. Porque eu achava também que toda a igreja era igual, toda a igreja pregava a Bíblia como ela era. Eu me lembro uma vez que fizeram uma pergunta a um missionário perguntando sobre a música rock. Ele disse que todas as músicas vinham de Deus, o diabo que roubava para ele. E aquilo ali ele falou algo que eu queria ouvir, só que não condiz com a verdade. Já no Novo Tempo eu achei interessante a forma como eles estudavam a palavra de Deus. Ficava ali um círculo, professor, no caso o pastor, com a Bíblia na mão e mostrando as profecias bíblicas de acordo também com a história secular do mundo. E aquilo me chamou a atenção e o jeito que eu explicava a Bíblia, mostrava na Bíblia, mostrava na história, aquilo ali eu achei muito interessante realmente. Só que ele tocou no ponto que eu não gostei, foi quando ele falou do vinho na Bíblia. Ele falou que no Novo Testamento existe pelo menos, em toda a Bíblia na verdade, 3 palavras para vinho, ao qual eu não me recordo agora necessariamente. Mas uma palavra era para o vinho, o puro suco da uva, a outra palavra era para o vinho fermentado, que seria o vinho alcoólico para nós hoje, e a outra palavra iria depender do contexto. No caso, por exemplo, quando Jesus transformou ali água em vinho, a palavra ali ia depender do contexto. Naquele contexto ali, obviamente, era o suco de uva pura. Jesus ele não seria transformado ali em vinho fermentado. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ler o verso 12. Diz assim, Jesus dizendo: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui tem todo o contexto, né? Jesus está dando testemunho de si mesmo de João Batista, mas o que fica para nós hoje é essa palavra, né? Esforço. Deve haver um esforço para se apoderar do reino de Deus. Quando a gente lê os evangelhos, né? O Sermão do Monte, Jesus ali corrigindo muitos erros, lê também as cartas, nós vimos ali qual deve ser a conduta do cristão em relação ao seu evangelho. O Salmo 15, por exemplo, mostra ali como é que vai ser a conduta do cidadão dos céus. O Salmo Isaías, aliás, capítulo 33 também fala um pouco sobre isso. Quando a gente estuda também Sofonias, capítulo 3, tudo no contexto do tempo do fim. E quando a gente vê também, estuda o caráter dos 144 mil, a gente vê o que é que Deus quer para a vida do cristão nesta terra, porque o reino de Deus deve ser vivido já aqui e agora. As coisas de Deus, elas não são naturais para nós. Por
por natureza, nós somos amigos de Satanás. Nós gostamos de fazer aquilo que agrada a ele e não o que agrada a Deus. Por isso deve haver esforço da nossa parte, renúncia, abandonar o nosso eu e buscar fazer a vontade de Deus. Quando nós passamos por bater nas águas, começa a nascer dentro de nós um conceito para fazer o que é certo, para fazer o bem e servirmos a Deus. É a natureza carnal que agora começa a lutar contra a natureza espiritual e vice-versa. Então nós devemos aqui nos acostumarmos a nossa mente com as coisas do céu, porque quem não gosta das coisas de Deus está aqui, o que pensa que irá fazer no céu durante toda a eternidade. Vai querer as coisas do mundo e lá não vai ter. Então o céu seria uma tortura. Gostaria que Stephanie passasse aí a primeira foto. Esse daí sou eu, certo? Eu era, como a gente costuma dizer no mundo, roqueiro. Eu gostava de música rock, né? Mas um rock realmente muito pesado. E aí no Recife Antigo, onde eu passava as noites de sábado, praticamente quase todos os sábados, a gente passava a noite no Recife Antigo. Tinha 2 bares lá que a gente chamava de bar do metal. E não só no sábado, mas no domingo também a gente gostava de ir. E voltava à tarde da noite. Eu vivia uma vida desregrada. Só tinha hora para me acordar porque eu tinha que trabalhar. Mas para dormir, tanto faz dormir de meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Só passar a segunda. Essa daí foi no Dia Mundial do Rock, no Parque de São Pedro. Ali foi numa segunda-feira, e a gente saiu para comemorar essa artimanha que o inimigo coloca nas nossas vidas, quando a gente não tem conhecimento da palavra de Deus. Então saiu para comemorar ali o Dia do Rock, foi na segunda-feira à noite, né? Eu não estava nem um pouco preocupado se iria trabalhar no dia ou não. Pode passar, a terceira. Essa daí também do Recife Antigo. Eu sou o que está com a roupa mais longa, né? Fazendo a mão chifrada. Porque eu me lembro também nessa questão do rock, né? Com uma música que me fascinou muito, eu me identifiquei com ela. Uma passagem que a White fala que no tempo do fim, Satanás iria fazer da música um laço. Ou seja, se a gente for estudar a história do rock, por exemplo, a gente vê que é uma história recente, de 1950 para cá. O estilo black metal, por exemplo, ele começou na década de 90, né? Quando surgiu um movimento lá na Noruega, e eles começaram a queimar igrejas. Não sei se vocês sabem disso, mas eles começaram a lançar a guerra contra o cristianismo, né? Só que de forma errada, porque eles entendiam o cristianismo católico como sendo, aquele da idade medieval, como sendo o cristianismo de Jesus, né? Que Jesus que disse aquilo, mas não é. Então eles decidiram declarar guerra contra o cristianismo, eles queriam acabar com o cristianismo. Mas a gente sabe que todos aqueles que levantam contra a Bíblia, contra o cristianismo, eles terminam sendo mortos, né? Então Satanás ele tem um estilo de música para todos os gostos, né? Esse daí foi o que me atraiu. Ele viu que eu não gostava de pagode, nem das músicas do mundo, então ele decidiu investir nisso aí, no rock, no vinho também, que eu gostava muito de tomar vinho, porque Satanás é assim. Eu não tive paz, certo, desde os meus primeiros anos de vida, que meu pai me abandonou. Eu senti muita falta de pai, sofri muito por isso. E passei alguns tempos amargurado, deprimido, de vez em quando, era muito na minha queda, mas muito por causa dessa tristeza que eu tinha, né? Senti realmente a ausência de um pai na minha vida. Então Satanás faz isso, ele tenta destruir a sua vida e depois ele aparece como um anjo de luz, né, disfarçado, com um presente de qualidade, dizendo que está aí a solução para os seus problemas. Né? Mas a gente sabe que não é assim. Stephanie, por favor, veja certo e disse que não está com áudio, certo? E aí você pode passar o primeiro vídeo. É só para vocês entenderem um pouco, né? Como era o meu estilo de vida, as músicas que eu gostava, certo? Teve aí um visual bem sombrio, um tonamento muito pesado, isso se chama black metal, esse estilo de som. Daí eu ficava fascinado com a apresentação, o visual, as músicas, né? Mesmo as músicas que falavam de satanismo, mas para mim era só arte, então me importava com isso. E você veja aí que qual é o problema, né? A guitarra é distorcida, eles tocam a nota muito rápido e além da bateria, então isso não agrada a Deus. Ele mais fala que a música ela deve ser alegre, mas deve ser calma e harmoniosa. Essa é a música que o céu agrada. Então,
Quando o pecado entrou no mundo, tudo foi afetado, inclusive a música. Né? O rock não foi criado para louvar a Deus. Se você for pesquisar, você vai ver que não apenas o rock, mas também como outros gêneros musicais aí que muitos pegam e colocam para dentro da igreja também. Pode passar o segundo. Essa daí era a minha favorita. Você vê o contraste, né? Do que é você estar ouvindo na área adventista, é para você estar vindo desse mundo e agora você tem que ouvir as músicas que são de Deus, né? Quer dizer, tem que haver realmente uma conduta de vida. E o rock não é apenas música, não é apenas arte, mas ele é um estilo de vida. Você é realmente aquele que você escuta, você vive aquelas músicas da vida. Então veja, eu tinha também uma camisa, né, que eu gostava de usar para afrontar os evangélicos e os católicos. Os católicos por quê? Porque essa camisa da primeira banda que passou, ela tinha uma arte, que era uma mulher crucificada, com uma coroa de espinhos na cabeça, os cabelos cobrindo os seios, né, a parte de baixo, com aquele paninho vermelho de sangue, né? Como se ela tivesse sido violentada. Então eu gostava de usar aquela camisa já para afrontar realmente os evangélicos e os católicos, né? Contudo, o que acontece? Eu estava feliz, eu era casado, bem casado, eu tinha um bom emprego, não tinha nenhum tipo de problema de doença, de enfermidade, e humanamente falando, porque as pessoas pensam que para você aceitar Jesus, largar o mundo, você tem que passar por alguma coisa ruim, certo? Mas na verdade não é assim, né? O amor de Deus é que nos constrange. Então, humanamente falando, não tinha nada para me converter, nada. Tanto é que um amigo meu, ele questionou, né? Deve ter acontecido algo muito grave para ele ter se convertido. Realmente aconteceu algo muito grave, mas não foi nenhuma tragédia da vida como possam querer imaginar. Pode passar a foto 4. Nisso, para completar a minha felicidade do mundo, né? Eu consegui formar uma banda, né? Esse aí de braços cruzados era o mentor da banda, de fazer as formalidades, as músicas, e eu ficava encarregado como vocalista de fazer as letras, porque quem canta rock, ele é que faz a letra. O compositor tem que ser o vocalista, tem que cantar aquilo que ele vive. E esse de cabelo comprido de trás, ele terminou sendo o primeiro a sair da banda. E por que ele saiu da banda? Porque ele se converteu. No decorrer passado, a gente nunca chegou a se apresentar, mas ensaiando. Por que a gente nunca chegou a se apresentar? Quando eu terminou o que fazendo, porque, por incrível que pareça, foi exatamente na banda que eu tive que, mesmo sem ser cristão, tomar a primeira decisão por Jesus. Ou eu ficava na banda, ou eu ficava na banda ou eu saía, por causa de Jesus. O que é que acontece? Quando eu era mais novo, tinha uns 13 anos de idade, né? A gente era católico, mas era só de nome, né? Para não ser crente, porque ninguém ia para a igreja, só ia para a igreja no batismo infantil. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tomava conta da barraca do meu avô, e num sábado à tarde, tinha um pessoal de crente, eu fiquei sabendo que eu era da Batista, não sei se era Batista realmente, mas eles faziam um culto na sexta-feira à noite na casa de uma vizinha lá, e no sábado de tarde saía para entregar literatura. Mas eu sempre me escondia, porque eu não queria ser crente, né? Os crentes seguram na sua mão, não quer conversar, fazendo aquela pressão psicológica, para você aceitar, você vai para o inferno, e eu não queria, eu tinha medo, né? Me afastava. Mas nesse dia eles me pegaram na barraca. E aí começaram a falar de Jesus, Jesus morreu por mim, e etc. Eu não me lembro direito, né? Mas perguntaram, você quer aceitar Jesus? Eu disse, quero, claro. Jesus veio, morreu por mim, né? E quero ser salvo. Quem quer ser salvo? E aí eles perguntaram, posso orar aí dentro? Eu disse, pode. Só que eu não sabia nem o que era oração. Eu só sabia o que era reza. Eu só rezava para dormir. E aí quando eles entraram, eram 3, né? Eram 2 homens e uma mulher. Devia ter 25 a 30 anos de idade no máximo. E quando eles colocaram a mão na minha cabeça e começaram a orar, eu pensei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu fiquei assustado. Fechei os olhos, esperando que a oração passasse logo. Só sei que a oração foi forte. E nisso eles me convidaram para na próxima sexta ir para o culto, né? Só que foi o que eu fiz. Na sexta seguinte, eu fui para casa da minha tia dormir lá para fugir deles. E nunca mais eles me procuraram. Só que a oração foi tão forte que eu fiquei com um peso na consciência muito grande e eu não entendia por quê. Porque eu era católico. Eu amava Maria e também amava Jesus. Por que eu tinha que ser crente? Eu já tinha minha religião, mas ficar com peso na consciência, sabendo que eu estava em débito com Deus, porque eu não sabia. E aquilo me atormentava. Então eu pensei, eu vou rezar 100 Pai Nosso e 100 Ave Maria por dia para Deus me perdoar. Mas aquilo não me trouxe alívio na alma.
eu continuei com peso na consciência. Até que eu recebi no colégio, no ano seguinte, um Novo Testamento. Eu decidi, agora eu vou ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia é no Novo Testamento. Eu vou fazer as pazes com Deus. E aquilo realmente me trouxe paz. Né? Eu aprendi algumas coisas. Foi lendo o Novo Testamento, só que nesse Novo Testamento tinha também Provérbios e Salmos. Eu li o Salmo 115. E ali eu percebi que a religião que eu estava errada. Eu não posso ser mais católico. Mas também eu não queria ser crente. Então, se alguém me perguntasse, eu dizia que já aceitei Jesus e sou evangélico, só que eu não ia para a igreja. Então, eu não achava que seria necessário ir para a igreja. Então, o que foi que aconteceu? Foi nisso que, como eu costumo dizer, o Espírito Santo ele só vai lembrar você aquilo que você estudou. Aquilo que você negligenciou estudar, ele não vai lembrar. E você, no caso, será culpado. Mas aquilo que você estudou, ele vai te lembrar. Então, na época, o que foi que aconteceu? O baterista inventou de fazer música também. Só que a música dele era para louvar Satanás. E aí eu digo, eu não posso cantar isso, porque uma coisa era eu ouvir das bandas dos outros. Só eu imaginar uma letra diferente, que era só arte, mas outra coisa era eu pronunciar que Satanás era meu rei. Misericórdia. Então o que é que acontece? Eu comecei a inventar desculpa e tive que sair da banda. Agora por quê? Porque na Bíblia veio essa passagem forte na minha mente, certo? Lá em Mateus, capítulo 10, versos 32 e 33, que diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então isso veio muito forte na minha cabeça. Eu digo, eu não posso negar Jesus. Eu creio em Deus, eu não vou cantar para Satanás. Lucas 9 foi outra passagem também que veio muito forte na minha mente, porque eu queria ser famoso, estava dando tudo certo para mim, e eu queria ter uma banda de rock, eu queria ser famoso, eu fazer sucesso. Mas o que acontece? Vinha também essas palavras na minha mente. Lucas 9 e o verso 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano à sua alma. Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, eu digo, é melhor ser ridicularizado pelos amigos, e os jovens prestem atenção nisso, do que ser negado por Cristo naquele grande dia. A gente viu o testemunho de informativo mundial das missões, que o rapaz, por causa do sábado, por ser fiel a Deus, ele perdeu algumas oportunidades, mas no final, Deus o honrou. E assim também é conosco. Certo? Entre transegir com alguma coisa da palavra de Deus, é melhor a gente negar, né? Perder emprego, perder amizade, o que for, mas não negar a Cristo nenhum de seus princípios. 9, 25, 26, foi o que eu li. Mas aí, veja, eu me perguntava, né, por que, Senhor? Estava dando tudo certo, por que terminei perdendo a banda e no final não consegui mais montar outra banda? Né? Ficava me perguntando, por que, Senhor? Porque Deus tinha outros planos para a minha vida. Nunca imaginei jamais que eu ia fazer parte do coral, ia apresentar nas praças, né? Estar aqui pregando hoje, nunca imaginei isso. Nunca pensei que isso fosse necessário. Né? Tanto é que quando um crente vinha para debater comigo, ele não tinha argumento. Porque eu digo, não é só amar o próximo. Então pronto, eu amo o próximo, não faço mal. Preciso mudar meu estilo de vida. Existe que não tem mais lei, a lei passou, vive pela graça, então não precisa para a igreja. Eu já era batizado, ele não sabia explicar que o batismo era errado, o batismo infantil. Daí já tinha na minha mente aceitado Jesus. Então, eles não tinham argumento. Pode passar a foto 5. Aí foi o ápice da minha felicidade, né? Quando eu me tornei pai. Eu não tinha mais a banda, né? Mas Deus me presenteou aí com uma filha. É uma emoção indescritível quando você vê o bebezinho ali, a bebezinha pela primeira vez na sua vida. Realmente é algo. O interessante também, né? O nascimento da minha filha, porque ela nasceu de 7 meses, né? E esse dia, mesmo sem ser crente, né? Foi o dia que eu mais orei na minha vida, que eu passei o dia todinho em oração, desde as 4 da manhã, quando eu vi que o negócio estava grave, até próximo do nascimento dela, quando eu me acalmei, que o médico disse que ninguém corria risco, né? Ia nascer tudo bem, tudo normal, inclusive com parto natural. Então foi o dia mais angustiante da minha vida, mas ao mesmo tempo foi o dia mais feliz.
Então veja, pode passar a foto 6, pode passar. Os anos foram passando, mas como pode ver, eu não mudei meu estilo de vida, certo? Mas só que o Espírito Santo começou a me incomodar e eu vi que eu precisava de uma religião. Mas obviamente eu não queria mudar meu estilo de vida, eu não queria abandonar meu rock, nem muito menos o meu vinho. Então eu comecei a procurar na internet uma religião que se adequasse a mim, né? E aí eu descobri a religião perfeita, que era a religião Rastafari. Eu digo, pronto, agora tem uma religião, fala de Deus, não preciso mudar, vou aliviar minha consciência com isso. Só que pesquisando eu descobri que eles só acreditam no Antigo Testamento, consequentemente não acreditam em Jesus, e o Jesus deles é um imperador chamado Haile Selassie. Então eu disse, estou fora. Não dá para mim. Mas o Espírito Santo continua ainda a me incomodar. Pode passar mais uma foto. E nisso, né, vem uma pergunta interessante. Né? Como fazer para alcançar alguém assim? Alguém desse mundo, do mundo rock. O que fazer para alcançar alguém assim? Pode passar mais uma foto. Aí de novo nesse infantil. Pode passar outra. Pode passar mais uma. Então, o que é que acontece? A gente vê nessas igrejas por aí muitos métodos evangelísticos errados. Né? Quando eu estava preparando esse sermão, da primeira vez que eu preguei, eu estava vendo na internet uma coisa absurda. Os irmãos foram numa balada para entregar preservativo ungido, achando que depois daquilo ali eles iam, depois que usassem, iam se converter a Deus. E essa semana, acho que foi quinta-feira, eu estava vendo um pastor com uma maquiagem do Coringa do Mato. Então é cada método absurdo, né? Trazer a igreja para dentro do mundo. Por exemplo, eu tenho um primo, na verdade ele não é meu primo, ele é marido da minha prima, né? Mas eu chamei de primo. Ele era da igreja batista também e montou a igreja dele. Nessa igreja tem o quê? Tem rock. E algumas vezes eu ia para lá, né? Eles abriam a palavra de Deus, pregavam, mas algo me dizia que aquilo ali não estava certo, não condizia, não entrava na minha cabeça. E aquilo ali, Deus estava se agradando. Então, o que é que acontece? Eu venho do mundo para dentro da igreja. Eu chego na igreja, tem as mesmas músicas que eu tenho lá fora, vou fazer o que dentro da igreja. A diferença é que mudar para dentro, né? Mas para mim aquilo ali não fazia sentido. Então, Ellen White diz o seguinte sobre isso no livro Evangelismo. Ela fala assim: não permitais que vossos esforços sejam no sentido de imitar o mundo, mas as maneiras de Deus. Em seus esforços para alcançar o povo, os mensageiros do Senhor não devem seguir as maneiras do mundo. E diz mais: a verdade deve ser pregada em toda a sua solenidade, para que ela soe como uma advertência, despertando os que estão no erro de seu sono profundo de condescendência consigo mesmos. É a verdade nua que, qual aguda espada de dois gumes, corta de ambos os lados. Então veja, a verdade tem que ser apresentada como ela é. Então, como alcançar alguém assim? Né? Tudo começa com o joelho no chão. É joelho no chão, oração, jejum e a pregação da palavra como ela é. Foi aí que aconteceu algo muito grave na minha vida. Vamos lá ver lá em Provérbios, capítulo 14. Provérbios fica aí depois de Salmos, todo mundo sabe que fica Salmos, dentro da Bíblia. Provérbios, capítulo 14. Foi aí que algo realmente muito grave aconteceu. Provérbios capítulo 14 e o verso 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então eu achava que estava trilhando um bom caminho, o caminho certo, não falei mal a ninguém na minha cabeça, né? Mas a Bíblia diz que eu estava no caminho errado. E Provérbios 16, verso 25: há caminho que para o homem parece direito, mas afinal são caminhos de morte. Então o que foi que de grave aconteceu na minha vida? Eu descobri que eu era um pecador destinado à condenação eterna. E que eu necessitava de um Salvador, e esse era e é Jesus. E como foi que eu descobri isso? Lendo a palavra de Deus. Através da TV Novo Tempo, eu ficava preocupado também com a minha filha, né? Qual era a imagem que eu ia passar para ela de pai.
naquela vida que eu estava levando. Aí o pastor Ivan Saraiva disse assim, né? Não são desafios. Se você ler a Bíblia todos os dias, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então eu disse, eu quero. Quero ler a Bíblia todos os dias, eu quero ser um bom pai, um bom marido. Só que eu não queria mudar exatamente o meu estilo de vida. Mas aí, lendo a palavra de Deus, os meus olhos se abriram. E aí foi quando eu tive a minha experiência com Jesus. Não foi uma visão, não foi um sonho, mas foi dentro da minha mente, nos meus pensamentos. Uma coisa que eu tinha muito medo era de morrer, porque eu não sabia para onde ia. Os ensinamentos que eu tinha era que morreu, ou vai direto para o céu, que é bom, ou vai para o inferno, queimar para sempre, ou se for mais ou menos, vai para o purgatório. O conceito que eu tinha de juízo era esse. Você vivia assombrado, com medo de errar, para quando chegar naquele dia ainda ser julgado. Então aquilo ali me espantava. Então eu tinha muita dúvida sobre isso, muito medo. E também naquela época, teve um incêndio, né, da Boate Kiss, aquela tragédia, matou um bocado de jovens, e eu ficava me perguntando, meu Deus, quando é que foi esses jovens? Será que foram salvos, estão perdidos? E também morreu também naquela época um locutor muito famoso, talvez os mais antigos que já fora do mundo conhecem, né? Luciano do Vale. Ele viveu para levar o esporte brasileiro no primeiro lugar no pódio. Quando ele ia carregar a bandeira brasileira, ele tinha muito orgulho de ser brasileiro. Ele levava o esporte, tentava levar o esporte no patamar acima de todos os países. Mas aí vinha a pergunta na minha mente: de que adiantou isso? De que adiantou esse legado, essa luta, se dedicar tanto por uma modalidade esportiva? Se ele está salvo ou perdido, só cabe a Deus. Mas eu ficava perguntando: de que serviu? De que serviu isso? Então foi aí quando Jesus veio e ele me tomou pelo ombro e caminhando comigo, ia passando, mostrando as etapas da minha vida. E ali eu vi que enquanto o meu pai físico, ele me abandonou, o meu pai verdadeiro, quem estava negando ele era ele. Eu tinha um pai que queria cuidar de mim e veio cuidando de mim. Acho que ele tinha um plano melhor e superior para a minha vida, e eu que estava negando. Então no momento da caminhada foi quando a gente parou e ele me fez olhar para trás e ver tudo aquilo que eu tinha passado, quanto ele me ama, quanto ele me protegeu, porque teve vários livramentos também que não vai dar para contar, mas quando eu olhei para frente, não vinha nada, não dava para ver nada. E aí ele me disse: agora você escolhe. Agora que você já sabe a verdade sobre a morte, agora que você já sabe quem eu sou, porque eu não imaginava que Cristo realmente era Deus. Eu imaginava que era filho de Deus, mas eu não sabia o que era ser filho de Deus. E aí ele disse: você escolhe. Você vai continuar vivendo como está vivendo, ou você agora vai me servir. E aquilo ali foi um choque de realidade muito grande. Pode passar a próxima foto. Agora eu teria que sair desse mundo. Agora eu entendi realmente que é ser batizado nas águas. O que é aceitar Jesus? Eu tinha que trocar a minha vida, uma mudança de vida. Eu tinha que fazer tudo aquilo que eu achava que não precisava. Andar com a Bíblia na mão e ir para a igreja. Porque agora eu entendi que realmente é servir Jesus. Eu não tinha entendido. Então agora eu tinha que sentar no banco da igreja, cantar os hinários da igreja e abandonar aquele meu estilo de vida que tanto me dava prazer. Então foi um choque realmente de realidade muito grande. Lucas capítulo 9. Voltando lá para Lucas 9. Eu finalmente pude entender esses versos. Antigamente eu li o Novo Testamento, lia muito, né? Passei a ler todos os dias. Mas depois que eu descobri o rock, ficou de lado. Cheguei até a comprar uma Bíblia camuflada, parecia dos cores do exército, e andava até com a Bíblia na bolsa. Mas só para dizer que em Deus, porque eu não li, era muito difícil ler. Às vezes eu assistia a novela da Record, dava interesse de ler a Bíblia, e ela fazia história de Sansão, que é uma história que eu gostava muito. Ainda gosto da história de Sansão, com todas as histórias dele, né? Mas mostra a graça divina ali, e mostra o arrependimento dele genuíno. É uma história também que eu gosto muito. Mas quando eu decidi ler a Bíblia, realmente foi quando o pastor Ivan Saraiva lançou aquele desafio. Então Lucas 9, finalmente eu entendi esses versos. Lucas 9, verso 23, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz não é um filho que está afastado, não é um marido alcoólatra. Tomar a cruz é você negar a si mesmo.
Não é mais agora os seus gostos, a sua vontade, mas é aquilo que agrada a Deus. Isso é a cruz por quê? Porque, como dito no início, as coisas de Deus não são naturais para nós. Por isso que Deus colocou a inimizade entre nós e Satanás. E o verso 24: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, é uma troca. Na cruz do Calvário, Jesus deu a vida por mim. Agora eu tenho que dar a minha vida para Ele. Então veja, o que atrai as pessoas, né? Não é música para a igreja, né? Pessoa que vai atrás de música, atrás de bênção, a pessoa realmente não está convertida. O que atrai as pessoas da igreja é o Espírito Santo, é o amor de Deus que nos constrange. Muitos descobrem a verdade e preferem relutar, mas comigo não teve jeito. Até eu tinha medo até de dormir quando eu descobri que era pecador, porque eu tinha medo de Deus tirar o fogo de vida. Eu começava a dormir, daqui a pouco vinha aquele cochilo e eu me acordava assustado, achando que estava sem ar. Esse é o peso na consciência quando você descobre realmente que você é um pecador. E descobre que está em pecado. Lá em Apocalipse 20, tem alguns versos, né? Porque quando eu não era cristão, eu gostava muito, um livro que eu gostava muito era o Apocalipse. Mesmo sem entender muita coisa, mas falava do fim, né? E do reino de Deus. E eu conversava com o primo meu Batista e ele dizia: eu não quero nem estar vivo quando chegar o Apocalipse. Eu digo: pois eu quero, porque vai ser a confirmação da minha fé, da minha salvação. Então eu li o Apocalipse e eu ficava muito admirado com alguns versos. Né? Primeiro tem a questão da segunda morte. Eu digo: então a pessoa não vai queimar no inferno para sempre. Aqui está falando de segunda morte, só vai deixar de existir. Só que eu ficava aterrorizado em pensar nisso. Eu já tinha medo de morrer e saber que ia deixar de existir. Ficava muito aterrorizado. Apocalipse 20, verso 11 dizia assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então eu pensava: isso aqui é Deus, hein? Tão poderoso que até o céu fugiu da sua presença. Verso 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Eu dizia: uau, o livro da vida. Eu ficava impressionado com esse simples nomezinho que a gente vê na Bíblia, livro da vida. Eu sabia que era algo bom. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então eu pensava: o céu fugiu da presença de Deus, mas ninguém que pisou nessa terra vai poder fugir, um dia vai ser julgado. Isso me dava grande medo. Verso 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então eu pensava: eu tenho que ter meu nome escrito no livro da vida. Só que ninguém me ensinava como fazer isso. E aí, quando você realmente precisa estudar a Bíblia para ter uma fé inteligente. Quando eu descobri a doutrina do juízo, da igreja adventista, do juízo investigativo, aquele me deu paz e conforto. Porque eu vivo agora tranquilo, eu posso ter certeza da salvação aqui, não esperar chegar, morrer e chegar naquele dia. Mas aqui agora é uma doutrina que me deu conforto e segurança, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá essa certeza da salvação. Então eu passei a viver ali de forma tranquila, sem medo do julgamento de Deus, porque o julgamento de Deus é para salvar o seu povo e não para condenar, para acabar com o mal. Pode passar mais uma foto. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 65. Essa foto aí é muito importante, inclusive esse verso que eu vou ler. Por quê? Porque muitos se perguntam, né, e agora depois do batismo? Isaías, você vai abrir em Salmos, vai passar Provérbios, certo? Vai passar Eclesiastes, você vai chegar em Isaías. Isaías capítulo 65. Muitas pessoas pensam: e agora depois do batismo? O que é que eu vou fazer? Né? Como saber a vontade de Deus? Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. O que é que acontecia? Eu gostava de ir para o cemitério, tomar vinho lá, e ali para mim eu estava cultuando a Deus, agradecendo a Deus por estar vivo, porque eu passava pelos túmulos ali, as sepulturas, via as coisas escritas nas lápides. E aí, é como se eu estivesse agradecendo a Deus, porque eu estava vendo tanta gente passou nesse mundo, né? De repente alguns sonhos destruídos, e eu estava vivendo feliz, né? Como eu era casado, bem casado, e tinha um bom emprego e saúde. Então, para mim, eu estava agradecendo a Deus ali, mas eu descobri que ali eu estava cometendo um ato que realmente
Deus não se agradava. Quando a gente vai para a Bíblia, né, Isaías 65, especialmente esse texto aqui, o contexto é mais ou menos todo o tempo do fim, mas existe a aplicação primária e secundária. Né? A primária era para o povo gentil da época e o povo de Israel. E eu me aplico aqui, eu tomo para mim aqui dos dois sentidos. Né? Primeiro, no verso 1 vai dizer assim: fui buscados pelos que não perguntavam por mim. Ou seja, eu não queria me converter. Eu não buscava a Deus para me converter. Eu queria apenas que Ele me protegesse e me abençoasse. E que eu tinha que viver a minha vida, Deus lá e eu cá. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então o Espírito Santo o tempo todo falando comigo e eu sempre relutando. Né? Assim, hoje ele ainda trabalha nos corações das pessoas, dizendo: eis-me aqui, e muitos rejeitam. Né? Verso 2: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Então eu andava por caminho que não era bom, seguia meus próprios pensamentos, assim como hoje, infelizmente, tem gente que carrega uma Bíblia na mão e segue seus próprios pensamentos. A Bíblia diz: lembra que no dia de sábado para santificar, ele diz: mas meu pastor falou que não é assim, e que não tem mais dia para guardar. Verso 3: povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. E o que mais? Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Então, quando eu vi esse verso aqui, eu fiquei espantado pelo amor de Deus comigo. Deus me esperou. Eu andava por lugares misteriosos, gostava de ficar entre as sepulturas, fazia tudo aquilo que Deus não se agradava, mas Ele foi paciente, foi misericordioso, foi longânimo comigo. E quando eu li a frase seguinte, continuando no verso 4, que come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Quando eu li esse verso, eu digo: nunca mais eu quero saber de carne de porco. E um prato que eu mais gostava na vida era a tal da feijoada. Se eu fosse para uma festa, um churrasco dessa feijoada, era 2, 3 pratos. E aquela bisteca de porco. Depois que eu me converti, eu estava na casa de um amigo meu, trabalhando com ele, e aí começou a sentir aquele cheiro forte da bisteca de porco passando, e na hora me deu aquele empulho, aquela vontade de vomitar. Eu dei aleluia, porque é isso que o Espírito Santo faz quando você é convertido. O Espírito Santo, ele tira de você os gostos pelas coisas do mundo. Aquilo que abomina, que Deus abomina, você passa a abominar também. Infelizmente hoje, né, as pessoas leem um texto desse e dizem que Deus purificou. É triste, lamentável. Eles querem ser mais santos do que Deus, como diz o verso 5. O povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. A pessoa pega a Bíblia e quer colocar as suas ideias nela. Esse texto serve, esse aqui não serve. Só que não é assim, tem que aceitar a palavra de Deus como um todo. Quando a gente se batiza nas águas, agora é a vontade de Deus. Pode passar a próxima foto. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 6. Aí foi o meu batismo, certo? Dia 15 de maio de 2016. Isso foi um projeto da Novo Tempo, Arena do Futuro. Nesse dia estava aí o pastor Luiz Gonçalves, mas não foi ele que me batizou, que ele terminou chegando atrasado. Né? Ele chegou com a família de uma cantora famosa, só que essa cantora até hoje não se decidiu por Cristo ainda. Desde 2016 até hoje. Né? Estudando a Bíblia não se decide, vai ficando cada vez pior a sua vida. Então veja, Romanos 6, verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também entramos em novidade de vida. Verso 6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais o pecado como escravos. Então agora a gente serve aqui a Deus. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Verso 11: assim também vós considerais os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, depois que você se batiza nas águas, é daqui para frente. Passou, como diz o apóstolo Paulo.
E um dos versos, né, que vinha à minha mente também, porque eu não estava acostumado com essa vida. Ter horário para acordar, ler a Bíblia, buscar a lição sabatina, de tarde dar estudo bíblico. Eu não estava acostumado com isso e a minha natureza carnal ficava gritando dentro de mim, querendo sair, querendo voltar para o mundo. E aí vinha na minha mente o verso de Lucas 9, verso 62, que diz: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto ao reino de Deus. Eu costumo traduzir como: olha para trás, seria apto, seria digno de mim. Mas Jesus ele não mente. Ninguém que está servindo a dois senhores vai entrar no reino dos céus. Ninguém que está com o corpo dentro da igreja e a cabeça lá fora vai seguir o reino de Deus. Ficar olhando para trás, para aquela vida passada com saudade, querendo voltar àquele tempo. Porque ele vai julgar também as intenções do nosso coração. Gálatas 5, verso 24 diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Gálatas 2:20: já não sou eu agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver, e agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então agora é vida nova, nova criatura. Como Jesus diz a Nicodemo, né, lá em João capítulo 3, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 10, que eu quero ler o último verso, lá em Mateus 10, né? Mas lá em João capítulo 3, Jesus diz a Nicodemo, né, importa nascer de novo, que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. E a gente também não pode confundir o nascer do Espírito com o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma coisa, o nascer do Espírito é outra. Quando você nasce do Espírito, você ganha uma natureza nova. Mas o batismo do Espírito Santo é algo maior na vida do cristão. Mateus 10, verso 38 diz assim: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Ou seja, se eu continuasse amando aquela minha vida, negasse Jesus por aquilo ali, eu iria me perder. Porque Jesus não mente. Então tomei a decisão, foi difícil, foi um choque, mas graças a Deus estamos aqui e daqui para frente é crescimento espiritual, para que rios de água viva venham transbordar do nosso ser. Que Deus seja louvado. Vamos ouvir o hinário 125 do antigo hinário. Por Jesus despreza o mundo.